Fala aí, pessoal, tudo jóia? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre adoração. O João Paulo pediu para a gente colocar um vídeo, ele também vai colocar um outro vídeo falando sobre adoração individual, porém ele pediu que eu falasse sobre adoração comunitária, adoração congregacional, adoração em grupo. E eu acho que é um tema extremamente importante, porque, na verdade, trata da nossa relação com Deus, né? Quem é Deus, como nós respondemos à existência, ou melhor, a forma como Deus age conosco. Então, a minha intenção aqui hoje é mais ou menos falar um pouquinho sobre isso, né? Para falar de adoração, eu acho que a gente pode tomar como base alguns pressupostos bíblicos. A gente pode imaginar que a gente está falando de um Deus todo-poderoso, eterno, santo, justo, e que o homem de alguma forma olha para esse ser e se prostra, né? A palavra adorar, tanto no hebraico quanto no Novo Testamento, trazem a ideia de curvar-se diante de para beijar a mão, ou seja, prostrar-se, reconhecer a soberania do outro, né? Proskineo, que é no grego, traz a mesma ideia do Velho Testamento, enfim, sem gastar muito aqui em hebraico e grego, mas a ideia de prostrar-se diante de alguém. Eu acho que tem um caminho interessante, antes de nós lermos, até citarmos as Escrituras do Novo Testamento. Um caminho interessante que fala sobre adoração é o caminho que o Abraham Joshua Heschel propôs no livro Deus em Busca do Homem. Abraham Joshua Heschel, ele traz para a gente algumas perspectivas sobre o que eu acredito que é a visão dele também de adoração, né? A primeira delas existe adoração quando nós percebemos o sublime. Quando nós entendemos o sublime, quando nós olhamos para a criação. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, quando nós percebemos, né, o que há de sublime na criação, o que há de sublime na própria pessoa de Deus. De alguma forma, é a ideia de você sublimar, né, de você olhar e perceber que existe algo maior em tudo isso. Isso é um primeiro passo para a adoração. Alguém que reconhece, que percebe a glória, que percebe a grandiosidade de Deus, a grandiosidade das coisas. Como segundo momento seria a ideia de ficar assombrado diante da grandeza. Nós olhamos Isaías 6, quando Isaías ele vê a glória de Deus, ele fica assombrado, inclusive fica com medo. Ele diz, eu vou morrer, né? Ele vê a glória de Deus e diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. E aí ele fica assombrado. Acho que esse espírito de assombro é o que nos falta, né? Que na verdade é o que conduz o temor, é o que faz a gente perceber a glória, é o que faz a gente se curvar, baixar a cabeça e dizer, Deus, né, o Senhor é grandioso. Então é essa a ideia. Num terceiro momento, nós temos a ideia do rendimento, da rendição, que é o render-se. Ou seja, eu percebi que existe algo maior do que eu, Deus, ou sua criação. Olhei, fiquei assombrado com aquilo tudo, assustado, com medo, percebendo a grandiosidade daquilo tudo, eu me rendo. Eu, como diz, né, aqui no Rio, perdi, quando um assaltante aponta ali uma arma, perdi. Perdi. Aqui no Rio é assim que geralmente se fala aí no popular. Então, mas é a ideia de render-se, de perceber quem sou eu. É o que fez mais ou menos Abacuque no capítulo 3, quando Abacuque ele percebe a grandeza de Deus, ele diz, eu entendi. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja que o produto da oliveira minta, ainda que todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei, não me interessa o que vai acontecer, eu me rendo. É uma postura de render-se. Tem também a questão
E aí vem o quarto passo, que seria realmente, depois de rendido, se prostrar. Reconhecer a grandiosidade, reconhecer o poder, né? Prostrar-se no sentido de você realmente, de espírito, entender a excelência daquilo que se adora, do Deus que nós adoramos. Então a adoração tem a ver com esses sentimentos que são pessoais, mas que se traduzem em atitudes. Então, por exemplo, o Heschel vai falar sobre as nossas atitudes, né? E nas nossas atitudes nós nos igualamos com Deus, no sentido de que com as nossas atitudes nós podemos fazer o que Deus faria no nosso lugar, ou o que Deus faz no nosso lugar. Então nós não existe adoração sem uma atitude. Isso está mostrado no Velho Testamento, em vários textos, isso está mostrado no Novo Testamento, em diversos textos, a mulher samaritana, etc. Ou seja, não existe atitude, não existe adoração se não houver atitude. Adoração compromete a vida do adorado. Na verdade, quando eu falei sobre a questão de perceber o sublime, e isso também são atitudes de vida. Quando nós olhamos para a existência, olhamos para tudo, nós percebemos o sublime, nós temos uma atitude em relação ao sublime, em relação à criação, né? Quando eu falei sobre ficar assombrado diante da grandeza, isso também é uma atitude de humildade, e que vai fazer a gente ter uma atitude em relação ao outro, render-se, o prostrar-se. Todas são atitudes. Mas eu queria aqui falar um pouquinho sobre duas atitudes que talvez nós possamos pensar que uma vida de adoração produz. Uma atitude que, sem dúvida nenhuma, é amar a Deus. A Bíblia diz, Jesus diz isso em Lucas, se não me falha a memória, 11 ou 10, eu não lembro. Ele vai dizer, olha, eu resumo o mandamento em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que amar a Deus é uma atitude. Amar a Deus é adoração, né? Amar a Deus é adorar. Então, amar a Deus. Mas amar ao seu próximo como a si mesmo, aí é que entra a questão que eu quero falar sobre adoração congregacional. Porque eu queria dizer para você que não existe adoração se não houver vida comunitária. Puxa, pastor, mas que isso, Jairo? Você está exagerando. Não estou exagerando, não. Né? A própria Bíblia, a palavra de Deus, eu tomo um texto que para mim é base para isso, que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, se eu não amar a quem vejo, como amarei a quem não vejo? É um princípio. É um princípio para a vida. O Evangelho o tempo todo está falando disso. O Evangelho fala sobre o que quer que façam a vós, fazer vós primeiro. O Evangelho fala sobre a nossa coexistência um com o outro. O Evangelho fala da mutualidade, da interdependência. O Evangelho é isso. Então não existe adoração se não houver vida comunitária. A adoração individual, se ela existe somente individualmente, ela não é adoração. A adoração pressupõe a existência com outro. Jesus, ele disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, em torno de mim, em torno das minhas causas, em torno dos meus princípios. Também não é qualquer adoração, não é qualquer reunião, melhor dizendo, mas em torno dos meus princípios, em torno da minha vontade, ali eu estarei no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, eu queria dizer que não existe adoração sem que ela seja comunitária. Nós nos completamos. Nós vivemos e nós interdependemos um do outro. Jesus criou a igreja que é o seu corpo. Né? Um outro texto que talvez possa mostrar isso para a gente é 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar sobre o corpo, e esse corpo funcionando mutuamente, onde Deus distribui dons para que uns completem os outros, para que uns edifiquem os outros, né? Para que haja um crescimento do todo, da comunidade. Então, embora a adoração tenha o seu viés e o seu lado pessoal, a adoração é uma comunidade.
Adoração não existe sozinho. Tá? Esse negócio de Cristo em casa, de adorar sozinho é parte do processo, é essencial no processo. E se eu tenho uma vida de adoração individual, vou ter uma vida de adoração coletiva. Na verdade, são duas mãos, são dois lados de uma mesma moeda. Quando eu adoro pessoalmente, eu adoro coletivamente. Quando eu adoro coletivamente, eu adoro pessoalmente. Uma vida de adoração pressupõe essas duas realidades. Nós existimos como um corpo. Nós existimos como uma comunidade. Jesus criou a sua igreja. Jesus mandou a igreja se reunir. O princípio de eclesia no Novo Testamento é o princípio que mostra para a gente a realidade da existência de uma comunidade de salvos por Jesus que organizados promovem o reino de Deus. Eclesia, quando Paulo usa esse conceito muito em Corinto, muito em outras cartas, é esse conceito de uma comunidade de pessoas juntas que promovem a glória e o reino de Deus. Então, na verdade, a adoração tem esse viés, o viés comunitário. Né? É sempre importante ter pessoas que compartilhem conosco, que dividam conosco a nossa caminhada. Eu gosto muito de um livro que eu li, do Ed Léo, onde ele fala, construa a minha casa, e ali ele vai falar exatamente sobre essa ideia de sermos um edifício de Deus, onde nós construímos uns aos outros, onde nós edificamos uns aos outros. A Bíblia, essa ideia de uns aos outros, essa ideia de edificar uns aos outros, assim, o Novo Testamento está embebedado disso. Né? Então, quando eu olho para essa realidade, eu vejo que a adoração está aí, também inserida. Não existe adoração quando eu vivo só. Uma pessoa que se isola é egoísta. Ela precisa estar em comunidade, ter um grupo de pessoas onde ela compartilha vida, onde ela compartilha sonhos, projetos, ideais, ou seja, uma comunidade chamada igreja. Né? A adoração é comunitária. Um outro texto que me chama muito a atenção, e esse eu leio aqui, é o de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 17. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 3, 17, onde parece que Paulo está reconhecendo, de acordo com George Eldon Ladd, a ideia de uma comunidade e a ideia de que o Espírito Santo habita em mim pessoalmente, mas também habita em nós comunitariamente. 1 Coríntios 3, 17 diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Para George Eldon Ladd, o Paulo está dizendo aqui sobre a verdade de nós sermos uma comunidade. No primeiro momento, uma comunidade que é pessoal, ou melhor, uma existência pessoal, ou seja, o santuário de Deus que eu sou, mas em segundo momento, o Espírito Santo habita em vós, na comunidade, na comunhão. Poderia citar aqui Salmo 133, né, quando fala que eis o que é bom e o que é maravilhoso, que os irmãos habitem juntos. Ali o Senhor ordena a bênção, faz um trocadilho, a ideia com a unção que acontecia com Arão e com os sacerdotes, profetas, etc. e tal, e que mostram para a gente quando há uma convivência, quando as pessoas habitam juntas, comungando de um ideal, nós podemos ter a ideia da bênção de Deus. Poderia citar ainda Hebreus, quando diz, não deixar de congregar. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Congregar é habitar juntos, é estar juntos, é comunicar vida com outras pessoas, é ser tocado e tocar outras pessoas. Então, eu encerro aqui minha palavra dizendo o seguinte, na verdade, a adoração pressupõe duas realidades, individual e comunitária. Individualmente, porque nós dependemos de um contato pessoal com Deus o tempo todo. Claro, de prostrar-se, de reconhecer, de se render,
de perceber a glória, o sublime, de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, e comunitária porque nós não existimos só. O próprio Freud vai dizer que nós somos uma coxa de retalho, nesse sentido eu concordo com ele, porque nós existimos e coexistimos com aquilo que nos tocaram e com aquilo que tocamos o outro. Jesus fez isso com os discípulos, Jesus fez isso com a igreja, e Jesus deixou essa ordenança, entre aspas, para nós, esse princípio para nós, o princípio de vivermos em comunidade. Então, eu digo para todos vocês, você precisa ter um grupo de pessoas que compartilhem fé, que compartilhem vida, que compartilhem ideais, porque a adoração, embora tenha o seu viés pessoal, ela é comunitária. E sem adoração comunitária, chego a duvidar de que existe uma verdadeira adoração. Um abração, vamos dialogar? Poste aí seus comentários, poste aí suas ideias e vamos dialogar. Esse é um pequeno vídeo tentando falar um pouquinho sobre a ideia de adoração comunitária. Deus abençoe a todos.